E amanhã é dia do professor, 15 de outubro. Olha, nesse vídeo eu quero falar um pouco da profissão e, claro, evitando duas posições que eu considero inadequadas quando a gente fala do ser professor. Uma postura é a do romantismo, ou seja, aquela visão de que o professor é um abnegado, de que o professor, o professor brasileiro, coitado do professor brasileiro, né? E ganha mal, tem más condições de trabalho, né? Não é valorizado no seu trabalho, não é valorizado pela sociedade. Então, cair no vitimismo, cair no romantismo, de que o professor é um abnegado, de que a docência seria uma espécie de iluminação, de algo para pessoas desprendidas, né, de coisas materiais, né, aquela coisa do amor, lembrando aí, né, o velho Chalita aqui na educação paulista, né, essa educação por amor, isso é bobagem, né? E uma outra uma outra postura que não é a romântica é aquela postura combativa. Combativa, vamos dizer assim, no seguinte sentido: negativista, pessimista demais. Ou seja, eu tenho um modelo, um entendimento romântico sobre a profissão, que não é legal, e a gente tem uma, uma visão sobre a profissão que, de certa maneira, joga ela no buraco. Ou seja, porra, ser professor é, você está dando aula porque você não tem outras opções profissionais, né? Você foi fazer a licenciatura porque o vestibular era mais fácil, ou seja, realmente denegrindo a profissão, a carreira docente. Então, vamos tratar do tema e da data sem essas duas posturas, nem a postura romântica, vitimista, e nem a postura que critica por criticar, que acaba denegrindo a profissão. Então, ser professor, de certa forma, envolve alguns aspectos. Envolve paixão por lecionar, ou seja, o professor ele tem que ter uma paixão por ensinar, por dividir aquilo que conhece, aquilo que sabe, as suas experiências, né? De certa maneira, é como a gente encontra na origem da palavra pedagogia, né? Do caminhar junto. De certa forma, é essa postura pedagógica de andar junto, caminhar junto, de dividir, de compartilhar. Mas, claro, né? Quando a gente fala em compartilhar o saber, o conhecimento, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente vem observando o surgimento de uma nova postura. Ou seja, o professor não é mais o detentor único do saber. Ainda mais no mundo informatizado, na sociedade da informação que nós vivemos. Hoje o aluno abre o Google através do celular e, de alguma maneira, ele chega à informação. Então, o professor hoje, diferente do tempo que eu estudei, na década de 80 e 90, né, ele não tem esse exclusivismo, esse monopólio do saber. Ou seja, hoje a gente tem um desafio em sala de aula muito maior do que os meus professores tiveram conosco décadas atrás. Ou seja, eu tenho diante de mim um aluno muito mais, é, muito mais informado, certo? Apesar que só a informação, né, ela é insuficiente para que o aluno realmente se desenvolva. Ele precisa
aprender a ser aluno, né? Ele precisa aprender a estudar, a buscar o conhecimento da forma mais coerente, mais correta. Ele deve aprender a encontrar no seu professor um suporte, um apoio, né? E não a fonte do conhecimento, mas um suporte ou um apoio. Então, a minha, a minha experiência profissional, eu sou professor há 17 anos. Eu comecei trabalhando em sala de aula em Belo Horizonte em 2004, no meio da minha formação da licenciatura e do bacharelado em História. E eu comecei trabalhando, né, como a maioria dos colegas, né, na escola pública e, no caso, eu não tinha contrato. O que eu fiz? Né? Como que eu comecei a dar aula? Eu comecei a dar aula, a trabalhar como professor, substituindo uma colega professora que já está aposentada e na época, em 2004, estava em vias de se aposentar, que é a minha colega professora Neuza, de História, a quem eu deixo aqui em público, né, o meu agradecimento. A professora Neuza trabalhava numa escola, eu não vou citar o nome, né, da rede estadual de Minas Gerais. Ela estava em vias de se aposentar. Então, geralmente às sextas-feiras, eu fazia um acordo com ela e então ela não ia trabalhar. Ela geralmente me dava um valor em dinheiro para eu pegar um transporte ou comer alguma coisa. E eu ia então, sexta-feira à tarde, dar aula para as turmas dela. E devagarinho os alunos foram me conhecendo e foram entendendo a dinâmica que eu estabeleci ali com a colega. Então ela não ia à escola às sextas-feiras, claro, com a anuência e com a aceitação da direção e da coordenação. Ela era uma professora que estava na escola há muitos anos, já havia sido coordenadora, vice-diretora, etc. E eu estava ali no meu segundo ano de faculdade e querendo, mais do que nunca, né, ter a experiência concreta de ser professor. E isso então eu comecei a trabalhar dessa forma. E praticamente ao me formar, peguei os meus primeiros contratos de trabalho como professor, no caso em Minas, designado ou contratado, né? Aqui em São Paulo a gente chama de categoria O, né? Então, foi assim que eu iniciei a minha carreira, né? Passei por escolas particulares, estaduais de Belo Horizonte, né? E estou aqui na rede estadual e na rede privada de São Paulo já há praticamente 8 anos. Pois bem, o que me motivou a ser professor? O que me motivou a ser professor, claro, era a minha época de escola. Eu sempre gostei de escola, do ambiente escolar. Então, voltando lá no início da nossa conversa, quando eu falo que um, 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 um carro-chefe do ser professor é a paixão por ensinar, essa paixão por ensinar, muitas vezes, aliás, quase sempre, ela está vinculada a uma experiência positiva na vida escolar. Ou seja, a pessoa, ela, ao longo da sua vida escolar, na educação básica, vamos dizer assim, né? Ela sempre teve, ou ela tem, uma, uma proximidade, uma abertura, um contentamento com o ambiente escolar. Então, no meu caso, quando eu defini uma profissão, uma carreira profissional, eu já tinha terminado o ensino médio há alguns anos. Eu fui para o mercado de trabalho e fiz 3 vestibulares. Fiz vestibular para Direito, para Ciências Sociais e para História. E acabei optando por estudar História, onde eu fiz o bacharelado
e a licenciatura. Mas eu sempre tive esse, vamos dizer assim, esse amor pelo ambiente escolar, né? Então, esse é um ponto fundamental aí na vida do professor, né? Como professor, eu já passei por muitas experiências. Eu não vou ficar aqui falando das experiências difíceis, das questões que envolvem a, a, a carreira docente, que envolvem até violência, né? Não contra mim, mas eu já testemunhei como professor situações de extrema violência em sala de aula, infelizmente. São coisas, são desafios que a gente aprende a lidar no decorrer da carreira. E é uma carreira realmente que impõe desafios, né? Ainda mais pensando na realidade brasileira. Não é à toa que a carreira docente, entre as carreiras profissionais, é daquelas que envolve maior número de absenteísmo no trabalho, comparado aí a médicos e policiais, que são profissionais que trabalham em situações, né, ou situação de estresse, ou seja, de pressão, né, de ameaça. Infelizmente, é reflexo de uma sociedade com muitos problemas, uma sociedade, né, anômica, pensando aí no termo sociológico de Durkheim. Pois bem, mas nem só de problemas vive a carreira docente. Eu já tive momentos em sala de aula que foi de troca, de diálogo, de carinho. Já tive momentos em sala em que a gente se sente muito bem quando percebe que o aluno está aprendendo, quando percebe que o aluno está tomando gosto pela história, pela sociologia, pela geografia, né? Pela filosofia, que são as matérias das humanidades nas quais eu trabalho há tanto tempo, há 17 anos. Então, muitas vezes a gente se sente realmente, né, realizado ao ver o aluno se desenvolver, ao ver o aluno interessado, ao ver o aluno buscando. Então foram muitos momentos realmente em que os alunos procuraram aprender mais, se aprofundar em algumas questões. E claro, a gente sempre tem um ou outro aluno que a gente fica ainda mais contente quando acaba sendo colega desse aluno dentro da escola, que alguns, um ou outro, são muito poucos, mas um ou outro acaba seguindo a carreira docente. Essa é a mensagem que eu queria passar nesse dia do professor. Nem algo crítico demais, nem algo vitimizado demais, mas é uma carreira desafiadora, é uma carreira que não é para qualquer pessoa. Existe um perfil aí, como eu disse, alguém que realmente, né, na sua vida escolar, vê o ambiente escolar com bons olhos, com interesse e que seja realmente alguém disposto a enfrentar desafios no decorrer da carreira e, claro, alguém disposto a dividir aquilo que sabe, aquilo que conhece, mas não mais de forma arrogante. Hoje o professor não é o único meio de informação. Ele é um suporte importante, é um capital humano no interior de uma escola que está ali para fazer a diferença na construção da aprendizagem dos seus jovens, alunos, educandos, estudantes. Feliz dia do professor e um abraço para todos os meus colegas de profissão.